Olá galera, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do canal. Esse é o vídeo de número 2, ele está sendo gravado hoje, dia 7 de abril de 2021. Esse vídeo ele vai tratar sobre noções básicas de prática trabalhista. Vamos tratar desde a inicial até a contestação. Na área trabalhista existem outras peças, mas para ter tempo hábil no vídeo e não se alongar demais, trataremos da inicial à contestação. Quem não assistiu e quiser saber mais sobre o canal, pode assistir o canal de apresentação ou o primeiro vídeo. O primeiro vídeo trata de dicas para a prova da OAB. Bom, vamos iniciar então falando um pouco sobre as peças simples da área trabalhista. Essas peças elas não seguem uma estrutura específica e são utilizadas quando a parte deseja fazer um pedido, também simples no processo. Imagine-se que a reclamante ou reclamado deseja requerer a juntada de procuração, ou um subestabelecimento, ou querer a juntada de um documento, ou manifestar-se sobre um laudo pericial, ou ainda apresentar quesitos para a realização de uma perícia, ou apresentar um rol de testemunho. É importante que o requerente se faça compreender perante o magistrado, delimitando o que deseja com a peça. No caso aqui são peças simples, peças de meio de processo, nesse sentido, né? Até uma emenda na inicial é algo simples, que é juntado logo na sequência se faltou algum pedido, de 15 dias após a inicial. Né? Então tem um modelo, aqui no próximo slide vou estar passando um modelo de peça simples, pessoal. Então esse é o modelo, né? No caso, ele é direcionado ao juiz competente, excelentíssimo doutor juiz do trabalho, da vara do trabalho ou excelentíssimo senhor desembargador, se for para o órgão superior, né, da turma do Tribunal Recursal da região do trabalho, e aí depois aí, processo número, o peticionante, já qualificado nos autos da reclamação trabalhista, proposta em face peticionada, que normalmente é uma empresa reclamada, né, também qualificado, respeitosamente vem a presença de Vossa Excelência por seu advogado, que esta subscreve, em cumprimento ao despacho, daí vai citar a folha, requerer. Aí vai dizer o que quer, né, com essa petição intermediária, né, uma petição bem simples. Termos que pede diferimento, local, né, da onde foi protocolado, agora é tudo eletrônico, né, galera? Advogado OAB, a sequência aqui sobre a petição inicial, tá, galera? É a primeira peça de um processo judicial, certo? É nela que o autor traz os fatos que originam a ação e sua pretensão trabalhista. Bom, quais são os requisitos, então, para a primeira petição inicial no processo? Primeiramente, a indicação do juiz em que a petição onde é que é remetida, no caso, é o endereçamento da petição inicial. Na sequência, vem a qualificação das partes, que é a identificação das partes no processo. Os dados necessários, conforme o Código de Processo Civil, né, que também é utilizado no direito do trabalho para qualificação das partes, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável ou não, a profissão, o número de inscrição no CPF, no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e residência. Também agora são utilizados, né, por processo eletrônico, o número do PIS, PASEP, o número da Carteira Nacional de Trabalho, que é a CTPS, o nome da mãe e escolaridade. Isso, com o processo eletrônico, andou aumentando um pouco os dados de qualificação. Feita a qualificação, nós vamos para os fatos, que é uma breve exposição do que resulta o dissídio, a briga judicial, no caso. Tem que se informar nos fatos também, é muito importante, o fundamento jurídico do pedido. Feitos os fatos, narrados os fatos, nós vamos para os pedidos. Os pedidos nada mais é do que a variação de todos os fatos. Né? É um elemento que identifica a demanda. O que se quer com essa demanda? Deve ser certo ou expresso, significa dizer que não pode ser implícito ou o autor precisa dizer expressamente o que pretende por meio da ação. Também deve ser determinado ou determinável em qualidade ou quantidade, ou seja, o autor deve delimitar o que e quanto pretende pedir. Tá? Agora, com as mudanças nas regras trabalhistas, recentemente foi em 2017, né?
tem que ser dado um valor estimado para a causa na inicial. Então, nos pedidos já cita-se o valor estimado da causa. O requerimento de provas, sempre na petição inicial, normalmente, tá? Isso é uma de prática, tá? Ela é genérica. Pede-se todas as provas possíveis para depois ser feito, né? Isso também nas contestações, tá? Depois eu vou demonstrar isso mais adiante. Temos um modelo, então, de petição inicial, tá? Lembrando que na petição inicial aqui não tem, mas pode ter tutela provisória, né? Que é possível que seja requerida com urgência. Essa tutela provisória de urgência, ela ocorre para garantir o resultado útil de um processo. Temos a empresa que está se desfazendo de seus bens na mesma época em que o trabalhador ajuizava a reclamação trabalhista. Nesse caso, o reclamante pode pedir a tutela de urgência de bloqueio de bens para garantir o pagamento de uma futura condenação. Isso é importante, né? Porque se não for pedido, pode ser que a empresa se desfaça dos bens e o reclamante nunca mais consiga cobrar, né, os seus direitos trabalhistas. Os requisitos para conseguir essa tutela urgência, a probabilidade do direito e o perigo do dano, ou risco do resultado útil do processo. Então, sempre que tiver risco do processo e o reclamante comprovar isso, vai ser possível a tutela de urgência. Também temos a tutela de evidência, que é conseguida quando existem evidências de que a parte autora detém o direito perseguido. Sendo assim, ele pode ser concedida mesmo que não haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqui, na tutela de evidência, ela tem algumas hipóteses de cabimento, que seria abuso do direito de defesa pelo reclamado, manifesto propósito protelatório do reclamado, alegações de fato comprovadas apenas por documentos, mas firmados juntamente de casos repetitivos ou de súmulas vinculantes do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, pedido recíproco fundado em prova documental adequada, quando já tem todas as provas, então é possível a tutela de evidência, petição inicial instruída com documentos suficientes sobre os fatos constitutivos do direito do autor, sem que o reclamado apresente prova capaz de gerar dúvida razoável. Se o reclamado, em sua contestação, não conseguir gerar dúvida sobre as provas apresentadas e o juiz entender que, de fato, elas são suficientes para a lide, ele pode emitir uma tutela de evidência, garantindo assim com que o reclamante receba suas obrigações, né? Que a reclamada pague seus deveres. Aqui, então, agora, conforme nós já tínhamos dito, vamos demonstrar uma petição inicial, tá? Essa petição ela é uma petição simples, tá? Uma petição comum do dia a dia trabalhista. Então, primeiramente, o endereçamento, que é excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara do trabalho dele. O reclamante, a qualificação dele, né? Aqui também, né, aí o fundamento da peça, que é o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, propor reclamação trabalhista, aqui seria a empresa com o CNPJ, a qualificação dela, e na sequência vocês vão ver o restante da estrutura, né? Então vamos para os fatos. Os fatos é a parte que o reclamante trabalhou na empresa, vai descrever o tempo que ele trabalhou, a função que exercia, né? Onde aconteceu a prestação de serviço, os fatos que aconteceram durante esse contrato de trabalho que geraram esse processo. Feito a descrição dos fatos, vamos para os fundamentos jurídicos. Durante o vínculo, ocorre nos termos de, aí tu vai citar o artigo legal que foi ofendido pelo reclamado, né? E aí o que o reclamante tem direito no final. Então, vamos para os pedidos, pessoal. Os pedidos é assim, antes é o exposto, pede a procedência dos pedidos com a condenação da reclamada ao pagamento de. Aí cita o que está sendo cobrado e apura seu valor, pois com a reforma trabalhista a obrigatoriedade de todos os pedidos ter um valor estimado na inicial. Feito isso, requer a notificação da reclamada para comparecer à audiência inicial e querendo apresentar defesa sobre os fatos arguidos, sob a pena de revelia e confissão ficta. Também, aqui é genérico, tá, pessoal? Protesta comprovar o alegado por todos os meios de prova admitidos no direito, especialmente pelo depoimento pessoal, da prova documental, pericial e testemunhal.
Depois, requer o benefício da justiça gratuita, que hoje em dia as reclamadas também podem ter, né, em caso de necessidade. Dá-se o valor da causa, que é estimado, tá, é a soma de todos os pedidos, o local, a data e a assinatura do advogado que está peticionando a peça. A contestação, galera, conforme eu estava dizendo, é a principal forma de defesa da área trabalhista, pois por meio dela o réu ou o reclamado tem a oportunidade de impugnar as alegações da reclamante na petição inicial. Então, assim, a contestação ela ocorre logo após a petição inicial. Primeiro é feita a petição inicial, que é onde o autor vai dar entrada, né, que é o reclamante, na peça trabalhista. Depois é feita a contestação, onde a reclamada vai se defender dos fatos alegados na inicial. Não tem uma forma específica na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, né, para a feitura de uma contestação. O réu, portanto, tem liberdade para elaborar, mas deve observar os princípios essenciais. Que princípios são esses? Tá? É o princípio da impugnação específica, que deverá ocorrer a impugnação de ponto a ponto. Tudo que foi colocado na inicial deve ser impugnado, porque é a única oportunidade em que a reclamada terá para se manifestar com os fatos que foram alegados na petição inicial, né? O que não houver contestação tem presunção de veracidade. O ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público ou ao advogado dativo, é o curador especial, pois esses não são um pouco diferentes a sistemática, tá? Na contestação, deve ser alegado toda a matéria de defesa, não podendo apresentar contestação por etapas. Não pode, por exemplo, hoje apresentar uma parte, amanhã apresentar outra parte, depois outra parte. Não, quando apresentar a contestação, no prazo específico pela legislação, ela tem que ser apresentada inteira, de todo o processo, de toda a inicial. As exceções ao referido princípio ficam por conta de situações envolvendo o direito previnente. O que seria isso? O direito que ocorreu depois, né? Aconteceu um fato gerador de um direito após a contestação. Bom, esse a empresa, né, a reclamada, vai poder contestar. Mas o que está na inicial é o momento que ela tem para contestar. Aí, qual que é a divisão dessa contestação? Tá? Ela é dividida em preliminares, tá? Que seria, caberá ao réu alegar todas as matérias processuais que entendem serem prejudiciais ao bom andamento do processo em si e que, portanto, devem ser apreciadas pelo magistrado, antes mesmo de entrar na análise do mérito da demanda. Então, quais que seriam essas preliminares? As principais delas, tá? Porque eu não vou citar todas, nem teria tempo aqui hábil para citar todas as preliminares existentes. Mas as principais delas seriam a inexistência ou nulidade da citação, tá? Hoje em dia também já não é muito comum, seria um exemplo possível dessa nulidade quando se tentou a citação postal, passando diretamente para a via de edital. Tá? E hoje, normalmente, depois de tentar a postal, é tentado com o promotor que vai até o local para citar. Então, normalmente não ocorre, mas pode ocorrer, né? Então é bom estar atento nesse sentido. A segunda, né, preliminar, seria incompetência absoluta ou relativa no processo de trabalho. Hoje, atualmente, a única incompetência possível a ser alegada em certo menor é absoluta, né? Por exemplo, pode ser alegada incompetência na Justiça do Trabalho para a cobrança de contribuições previdenciárias não adimplidas durante o contrato de trabalho, conforme a súmula vinculante 53 do Supremo Tribunal Federal, ou para apreciar ações criminais, ou para cobrar honorários profissionais liberal, né? Isso a Justiça do Trabalho não tem competência, né? Também tem uma súmula 363 do Superior Tribunal de Justiça. Também pode ser alegado em sede de preliminar em correções com relação ao valor da causa, tá, galera? Isso pode também. Também em sede de preliminar pode ser alegada a inépcia da petição inicial, que seria a falta de pedidos ou causa de pedir, determinando na narração dos fatos, não decorrer logicamente da conclusão dos pedidos, ou ter incompetência entre os pedidos. Isso pode ser alegado em preliminar. A perempção, que seria a perda do direito, tá? Ocorre permissão em duas hipóteses somente, hoje no direito do trabalho, né, que é quando, após reduzida a reclamação trabalhista, né,
não retorna em 5 dias para produzi-la a termo. O que acontece? Hoje ela pode ser feita, a reclamação trabalhista, e isso não é muito comum, de forma verbal. E aí o reclamante vai na Justiça do Trabalho, faz ela verbal e não volta para retornar a termo em 5 dias. Né? Bom, aí temos também preliminar a litispendência, que são duas ações idênticas que tramitam simultaneamente. Pode ser também alegado na preliminar a coisa julgada, que é quando é proposta ação idêntica a outra que já foi julgada anteriormente. Pode também, em preliminar, ser dito uma conexão, que é a união de duas ações com pedidos idênticos ou mesma causa de pedir. Ainda, a incapacidade de parte, né, por falta de representação, pois só apenas os de 18 anos que é lícito a atuação processual sem representação. Caso for menor, precisa da representação dos pais ou responsável legal, tá, galera? A menos que seja emancipado, mas normalmente tem que ter representação. Também, em sede ainda de preliminar, pode ser arguida a indevida concessão da justiça gratuita, né? Porque quem ganha 40% do teto do, do INSS é que tem direito. Caso concedida a justiça gratuita, mas o reclamante não atende a tais pressupostos, poderá ser requerida a revisão dessa decisão judicial, galera. Vou pausar um pouco o vídeo aqui para tomar uma água e já retornando. Voltando então à gravação, agora que eu parei para tomar uma água, né, galera? As prejudiciais ou defesas indiretas de méritos. Vamos falar sobre as prejudiciais e as defesas indiretas de mérito. Então, elas podem ser material que informa que, embora o processo esteja apto para ser julgado, há impedimento para que efetiva apreciação do mérito. Aqui também a mais comum, tá, prejudicial, é a prescrição. Ela pode ser bienal ou quinquenal. Bienal é 2 anos. Por que 2 anos? Porque quando o reclamante ele sai do local de trabalho, ele tem 2 anos para entrar com ação trabalhista sob pena de perder, de não poder mais cobrar esses valores, entende? Então, assim, ele tem 2 anos para ingressar com a ação e ter o porquê cobrar esses valores. E ele cobra os últimos 5 anos de trabalho. Antes disso, está prescrito, tá, galera? Então, depois disso, né, essas são as duas prejudiciais que existem, né, que seria a prescrição dos 2 anos para poder entrar com ação trabalhista e dos 5 anos cobrar os 5 últimos anos. Nós vamos entrar então para a defesa de mérito. Essa defesa de mérito, a reclamada deverá rebater individualmente as alegações do requerente, sempre indicando o fundamento legal que embasa a pretensão de procedência dos pedidos. Essa defesa de mérito é a mais importante, tá? Porque ela vai, a reclamada, na apresentação da sua contestação, ela vai rebater todos os pedidos da inicial na defesa de mérito. Então, pessoal, agora nós vamos tratar sobre um modelo de contestação. Então, primeiramente, o endereçamento para o juiz competente, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da vara do trabalho de. O número do processo, tá, que já está em andamento, tem a inicial feita pela reclamante, né? A qualificação da reclamada. Então, reclamado, CNPJ, o endereço, por intermédio de seu advogado, abaixo assinado, vem a presença de Vossa Excelência nos autos da reclamação trabalhista, em epígrafe, que lhe move a reclamante, já qualificada, apresentar contestação, com fundamentos, daí o artigo da CLT que fundamenta a peça, pelos fatos a seguir expostos. Fatos e direitos, né, galera, a seguir expostos. Fatos, tá? Os fatos, né, aqui faz um breve resumo, né, igual na inicial, o reclamante que trabalhou para a reclamada, D, percebendo o salário D, ajuizou reclamação trabalhista em, aí a data que entrou com o pedido lá no inicial, pleiteando em síntese. Faz um resumo da inicial, dos pedidos que constam da inicial.
Aí depois dos fatos vem as preliminares, tá? As defesas preliminares, que seria o vício processual existente, tá? Aí pleiteando a providência cabível. Tá? Aí seria, por exemplo, a extinção sem resolução do mérito, adequação do valor da causa, qualquer uma daquelas preliminares citadas anteriormente pode ser aqui arguída. Então, exemplos de preliminares seria a incompetência. A parte autora fez pedido de. Entretanto, tal pedido está inserido no artigo 114 da Constituição Federal, que abrange a competência material da Justiça do Trabalho. Não estando inserido o pedido no artigo 114 da Constituição Federal, ele não pode ser abrangido pela Justiça do Trabalho. Então, assim, por incompetência absoluta, pede o julgamento do feito sem resolução do mérito. E a inépcia, né? A inépcia, a parte autora fez o pedido, porém não apresentou a respectiva causa de pedido, tá? Aqui também faz um resumo do pedido e põe assim por inépcia da petição inicial, pede o julgamento do feito sem resolução do mérito. Então, na sequência da petição trabalhista, né, são alegadas prejudiciais. Praticamente, as prejudiciais são a prescrição. São dois tipos de prescrição que existem no processo trabalhista. A prescrição bienal e a quinquenal. O que acontece? Na prescrição bienal é o seguinte: a reclamante, quando termina o trabalho, ela tem 2 anos para ingressar na justiça. Se não ingressar nesse período, ocorre a prescrição dos seus direitos. A quinquenal se refere ao seguinte: ela vai cobrar os últimos 5 anos trabalhados somente. Se cobrar mais, também a perda desses direitos, porque não pode cobrar além dos últimos 5 anos. Então, são 2 anos para entrar na Justiça do Trabalho, que é a prescrição bienal, e cobrando os últimos 5 anos, que é a prescrição quinquenal. Essas prescrições elas estão previstas na Constituição Federal, na própria CLT, no artigo 11 e na súmula 308 do Tribunal Superior do Trabalho. Como é que é feito, então? Essas prescrições elas têm que ser alegadas pelo advogado da parte contrária, da parte da empresa, pois não é automática, tá? Então, sempre que o advogado observar que existe uma dessas duas prescrições, ele vai requerer a reclamada pronúncia da prescrição, se for a bienal, com julgamento da resolução do mérito. Se for a quinquenal, ele vai requerer a pronúncia da prescrição dos créditos anteriores ao período dos 5 anos, né? Porque só pode ser cobrado os últimos 5 anos. Então, agora, né, vamos para as defesas de mérito. Nas defesas de mérito, vamos analisar separadamente cada um dos termos, né, meritórios requerendo a improcedência. O que acontece? Nas defesas de mérito, o advogado da reclamada vai analisar todos os pedidos que tem na inicial, verificar se não foi incluído nos itens anteriores, ele aqui tem que ser dito, impugnando cada um dos pedidos que foi feito na inicial do processo trabalhista. Feito a análise do mérito trabalhista e de todos os pedidos de mérito, né, passa-se aos honorários advocatícios. Com a reforma trabalhista que teve, foi garantida aos advogados a percepção de honorários de sucumbência, isso também aos advogados das reclamadas. Então, nos termos do artigo 791 da CLT, requer a condenação do autor no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Então, nos pedidos em que a reclamante perder totalmente, né, vai ter a condenação ao pagamento de honorários para os advogados das reclamadas. Para finalizar, então, né, a peça vai para os pedidos. Nos pedidos, então, é um amarrado de tudo que está nos direitos, né? Desde mérito, preliminares e tudo mais. Então, nos pedidos, anteexposto requer o acolhimento da preliminar para extinguir o pedido sem resolução de mérito, reconhecer a incompetência, determinar a conexão, etc. Né? Verifica o que tem aqui de preliminares e pede. Esse é o primeiro pedido. A pronúncia da prescrição, quando tiver, né, em relação ao mérito, né, a improcedência, sempre vamos tentar buscar a improcedência dos pedidos da inicial, tá? Isso é de praxe na contestação trabalhista. A condenação do reclamante ao pagamento dos honorários de sucumbência, desde já, ante a proibição do enriquecimento da causa reclamada, requer a produção das
parcelas já pagas sob a pena de rúbrica. Isso é comum, tá? Se já foi pago uma parte do pedido, tem que deduzir esses valores, tá? Protesta pela produção de todos os meios de provas admitido. A compensação, caso houver pagamento, né, compensa um pelo outro, isso pode, desde que seja a mesma rúbrica. A justiça gratuita, se for o caso, porque hoje em dia as reclamadas também podem ter, né, se for uma empresa de pequeno porte que não tem condições de pagar as custas. Termos que pede diferimento, o local e a data e a assinatura, tá, galera? Se gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal, comente com seus amigos e compartilhe os conhecimentos.